Carlos Nejar e Gedeu Tigueiros. Uma amizade acima de tudo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No dia 29 de junho de 2021, o irmão F. Alves postou nos comentários do canal Maranata Anátema o texto de uma publicação do jornal A Tribuna, do Estado do Espírito Santo. Essa publicação é de 12 de fevereiro de 2012. Eu não conhecia esse texto, porque foi exatamente no ano de 2012 que eu parei de acompanhar as questões referentes à Igreja Cristã Maranata e só voltei a tratar da Maranata em agosto de 2019, por ocasião de ver irmãos sendo processados pela Maranata. Eu achei o texto muito interessante e em diversos aspectos, e por isso eu vou comentar essa publicação de Carlos Nejar. Mas antes disso eu preciso esclarecer que eu não conheço Carlos Nejar, mas eu me lembro, sim, que Gedeu Tigueiros gostava muito de falar dele. E todas as vezes que ele citava Carlos Nejar, eu ficava com a impressão de que ele estava apresentando um troféu para nós, né? Expressando um orgulho de ter uma personalidade desse porte no rol dos membros da Igreja Cristã Maranata. De fato, nós devemos reconhecer que Carlos Nejar não é qualquer pessoa. Ele é um homem de grande destaque, tanto do ponto de vista profissional, como especialmente do ponto de vista da literatura, da cultura literária brasileira. Uma vez que profissionalmente ele se aposentou como promotor de justiça e é membro da Academia Brasileira de Letras, o que nos mostra que realmente se trata de uma pessoa diferenciada. Se do ponto de vista da literatura brasileira ele está na lista dos imortais, como são conhecidos, do ponto de vista bíblico e também espiritual, ele tem uma trajetória cheia de mistérios, pelo menos para mim. Ele foi ordenado pastor da Igreja Cristã Maranata e eu nem mesmo sei se ele passou pelo processo comum, normal aos demais mortais que se candidatam ao cargo de pastor da Maranata. Eu fico me perguntando, será que ele lavava os banheiros da igreja, dos manaíns? Quantas vezes ele fez papel de vigia, de estacionamentos durante cultos da Maranata? Quantas vezes ele capinou, roçou terrenos no Manaim ou prestou serviços braçais voluntários destinados à manutenção das instalações da igreja ou mesmo dos manaíns? Não sei. Quantas igrejas de periferia ele serviu como diácono antes do Espírito Santo revelar que ele deveria ser pastor? Também não sei. Será que ele era muito usado em dons espirituais visíveis, como falar em línguas estranhas, ter revelações, visões, interpretações de línguas e coisas semelhantes? Quantos anos será que ele passou ralando como um serviçal de pastores antes que o seu nome fosse então selecionado para ser consultado sobre a possibilidade de exercer o ministério? Será que ele frequentou todos os seminários da Maranata, os 7 períodos, dormindo naqueles alojamentos com o povão, né, antes dele ser ungido, ou ele tinha um tratamento diferenciado? Bom, aqui em Brasília eu sei que as coisas são assim. Então eu passei por tudo isso e esse é o padrão básico para qualquer varão, né, como dizem, que quer ser pastor na Igreja Maranata. Mas, como eu disse, eu não sei da trajetória de Carlos Nejar. Eu só sei que, de repente, um belo dia, ele foi apresentado a nós como um pastor de alta estirpe da Maranata. E vejam bem, irmãos, eu não estou dizendo que eu acho correto o modo como os pastores da Maranata
são selecionados, as coisas que eles devem se sujeitar, né? Com as suas qualidades braçais, serviçais, né? Por a capacidade de repetir doutrinas da Maranata e também pela sua alta fidelidade, a fidelidade cega ao presbitério. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu não sei se Carlos Nejar passou pelo processo que todos os demais candidatos a pastor da Igreja Maranata passam normalmente, né? Os que são normais, as pessoas que não são imortais, né? Que não são membros da Academia Brasileira de Letras. Será que o fato de ser membro da Academia Brasileira de Letras concede também privilégios especiais dentro da carreira ministerial da Maranata? Então, entenderam? Então é isso que eu estou falando. Do ponto de vista social e intelectual, eu não tenho a menor dúvida. Carlos Nejar, de fato, é um homem diferenciado. A minha dúvida, que eu estou trazendo aqui, é se, do ponto de vista espiritual, ele observou os mesmos requisitos exigidos para os demais candidatos ao ministério na Igreja Cristã Maranata. Isso fica claro para vocês? Agora, com todas as vênias possíveis a este ilustre e distinto membro da Academia Brasileira de Letras, eu peço licença para discordar com tudo o que ele disse no texto que ele escreveu para o jornal A Tribuna. Mas vamos voltar um pouco no tempo para contextualizar o que Carlos Nejar escreveu. Em que circunstâncias foi isso? Em novembro de 2011, o jornal A Gazeta publicou as primeiras denúncias revelando um esquema de corrupção na cúpula da Igreja Cristã Maranata. Nesse tempo, as investigações de corrupção dentro da cúpula da Maranata, elas ainda estavam no começo, elas estavam em andamento. E até então, o mais alto clero da Maranata ainda não havia sido preso preventivamente. Preventivo que era para não atrapalhar as investigações do Ministério Público referente aos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato, desvio de dízimos, ameaças a testemunhas, ameaças a juízes, ameaças a promotores, além de outros crimes da ordem tributária. Então vejam que realmente são graves imputações. Mas a investigação ela foi avançando e a Igreja Maranata implantou uma estratégia de marketing para tentar livrar a imagem dos pastores da cúpula da igreja. Isso, inclusive, foi revelado em uma conversa telefônica interceptada pelo GAECO entre o pastor e promotor de justiça Marco Piccone e a marqueteira Beth Rodrigues, muito conhecida como a bruxa do marketing, que foi contratada para elaborar uma estratégia para tentar salvar a imagem de Gedeu Tigueiros. Nessa conversa, o pastor Piccone diz que era, então, melhor deixar a Igreja Maranata exposta do que Gedeuti, porque, segundo ele, a Maranata tinha bases mais fortes, capazes de suportar aquelas denúncias de corrupção, ou seja, a ideia era proteger Gedeuti. Você pode saber mais detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei intitulado Os Desavergonhados da Maranata. Mas enfim, diante de tudo isso que estava acontecendo, nós podemos perceber, então, algumas estratégias para realmente livrar a imagem de Gedeuti e de alguns poucos que a Igreja Maranata quis proteger. Ela quis proteger uns e não protegeu outros. Uma dessas estratégias foi colher depoimentos de algumas autoridades públicas ligadas à Maranata e também de outras pessoas relevantes no contexto social, para que eles contassem, então, histórias enaltecendo a Igreja Maranata e o seu líder máximo, Gedeu Tigueiros. Então, essa era a estratégia para melhorar a imagem dessas pessoas. E o exemplo disso foi a publicação de uma revista em comemoração aos 45 anos da Igreja Maranata, isso em março de 2013. Então, observem como as coisas se encaixam. Em novembro de 2011, estourou o escândalo e, de repente, logo no início do ano de 2012, começaram a aparecer, então, estes depoimentos enaltecendo Gedeu Tigueiros. E é exatamente nesse período, nesse contexto, que Carlos Nejar publicou o seu texto no jornal A Tribuna
em 12 de fevereiro de 2012, no início do ano. E é este texto que nós vamos comentar agora. Nejar, ele começa o seu texto relatando que ele estava desligado da Igreja Maranata por sua opção. Ele simplesmente diz que saiu límpido, mas que continuava ligado à Igreja Maranata e aos seus ensinamentos. Ele disse o seguinte: leitores, desliguei-me da Igreja Cristã Maranata por opção, não fui desligado. Saí límpido. Nunca, no entanto, me desliguei de sua doutrina, a mais fiel aos ensinamentos bíblicos que conheci até hoje. Ora, parece que Carlos Nejar foi o único que se desligou da Igreja Cristã Maranata e ele não se encaixa no que Deus revelou ao presbitério da Igreja Maranata. E se você quer saber o que Deus revelou ao presbitério da Igreja Maranata, eu vou mostrar para vocês algumas partes do comunicado número 46 de 2010 do presbitério da Igreja Maranata, que disse exatamente o seguinte: qualquer pessoa pode ser desligada da igreja ou do ministério pastoral, seja a pedido ou por exclusão, o que será atendido imediatamente sem restrição ou apelos sentimentais, racionais e humanos, sabendo que os pastores do presbitério, sem exceção, gozam do respeito e consideração dos demais e de todos. Inclusive, sabem também que, ao renunciar à sua ordenação, estão negando os votos de fidelidade que confirmaram sua unção diante do presbitério, de testemunhas e membros da Igreja fiel. Precisa ser mais claro que isso? Pois a Maranata ela foi ainda mais clara um pouco mais adiante neste mesmo comunicado, quando ela afirmou que, por último, se alguém resolve sair do nosso meio, seja por exclusão ou por decisão pessoal, que foi o caso de Nejar, sabemos que não levará Jesus, nem o Espírito Santo, nem a Igreja fiel, e isto serve de advertência para que ninguém se precipite, levados por enganos em decisões pessoais de terceiros e irresponsáveis, em certos casos, que levam à derrocada a vida espiritual. Acredito que não tenham lido este comunicado de Deus para ele. Por quê? Se um homem intelectual como ele tivesse conhecimento desta carta, eu acredito que ele não teria coragem de escrever as coisas tão belas a uma igreja que tem um Deus que havia dito que a saída dele, mesmo tendo sido a pedido, esse Deus está dizendo que foi um ato de infidelidade, e na sua saída ele não levou o Espírito Santo, que ele não levou Jesus e nem mesmo levou a Igreja fiel, que é a única que vai ser salva por Jesus. Então, será que Carlos Nejar sabia o que o Deus da Maranata havia dito ao seu respeito quando ele escreveu este texto ao jornal A Tribuna? Se ele soubesse, então, da existência dessa orientação, será que ele não estava confiado que Gedeuti, independentemente do que Deus tivesse dito naquele comunicado daquela carta 46, será que ele não estava confiado que Gedeuti estava acima de tudo isso, acima desta palavra de Deus, e que poderia reintegrá-lo se ele quisesse? Então ele estaria testando, Gedeuti. As duas possibilidades, a meu ver, são essa. Ou ele não acreditava que aquilo era de Deus realmente, estava provando Deus, ou ele sabia que Gedeuti estava acima de tudo aquilo, ou seja, estava acima daquele Deus que revelou aquilo e que poderia reintegrá-lo caso ele desejasse. Então, neste caso, ele deveria entender que o poder e a autoridade suprema estaria realmente com Gedeuti e que ele poderia aceitar quem ele quisesse ou desprezar quem ele quisesse. Não precisa ser intelectual para concluir que, na verdade, aquela circular do presbitério, ela não valia nada, né? No caso de Nejar, ela não valia nada, ela só valia para os demais mortais, para as pessoas que não possuem a credencial de imortal da Academia Brasileira de Letras. Perceberam? Isso é difícil de perceber, mas ainda tem
muito mais coisas interessantes nesse texto de Carlos Nejar. Sobre a Igreja Cristã Maranata, ele ainda disse que único ministério não pago e que não vive das ofertas dos crentes. Cada pastor tem sua profissão civil. Ora, será que ninguém nunca contou ao Carlos Nejar que há vários pastores muito bem remunerados na Igreja Cristã Maranata? Será que ele não sabe que entre os diversos crimes apurados pelo Ministério Público ali na cúpula da Igreja Maranata, um desses crimes foi exatamente o enriquecimento ilícito dos pastores da liderança que prestavam serviços com as suas empresas à Igreja Maranata? Ou seja, os pastores eles eram donos das empresas que eram contratadas para prestar os serviços superfaturados à igreja. Isso consta da denúncia do MP. Ou seja, não é somente por meio de salários que pastores podem ser remunerados no âmbito do sistema religioso. Será que Carlos Nejar não sabe disso? Mas ele continua. Nunca assisti ao espetáculo que assisto diariamente na TV com incessantes pedidos de dinheiro por este ou aquele motivo. Bom, será que esse é um argumento razoável? Vamos imaginar que todos os pastores, fora os da Maranata, é claro, né? Aqueles que pedem dinheiro na TV, vamos imaginar que todos estes pastores sejam desonestos e que estejam pedindo dinheiro para desviar para outros fins e para enriquecimento pessoal. Será que esses pastores eles são mais desonestos do que aqueles pastores que não pedem dinheiro publicamente, abertamente na TV, mas que desviam o dinheiro para outros fins, ou que se enriquecem com o dinheiro das doações, aquelas que não são pedidas ou solicitadas? Será que a honestidade está no pedir ou no não pedir? Irmãos, eu já vi muitas pessoas pedindo dinheiro no semáforo e dizendo que é para comprar comida e depois usando o dinheiro para comprar bebida alcoólica. Eu já vi também muita gente roubando carteiras nos semáforos e, então, usando o dinheiro para comprar a tal da bebida alcoólica. Então, será que aquele que pede, ele é mais desonesto do que aquele que rouba? Mas ele continua. Desliguei-me, mas ao perceber que, por um grupo restrito, a Igreja Maranata é injustamente atacada, focando o desvio de conduta de alguns já demitidos dos cargos que exerciam e afastados da referida denominação, respondendo inclusive a processos, admito de público a presença de Deus ali. Bom, será que o ilustre Carlos Nejar não sabe que Gedeuti e Amadeu continuam exercendo normalmente seus cargos na liderança da Igreja Maranata, mesmo enquanto ainda respondem a esses processos criminais? Inclusive, Gedeuti é o presidente da igreja, o cargo máximo e vitalício segundo o Estatuto da Maranata. Irmãos, com todo respeito ao ilustre irmão Carlos Nejar, vejam bem, o dirigente máximo da Igreja Maranata é um dos acusados pelo Ministério Público de formação de quadrilha e foi inclusive apontado como o vértice da pirâmide criminosa. Mesmo que você não seja um intelectual e que acredite na inocência de Gedeuti, que você acredite que ele não sabia com quem eram realizados os negócios da Maranata, né? Aqueles contratos, que você acredite que as coisas aconteciam na Maranata sem o conhecimento de Gedeuti. Mesmo assim, você não precisa ser intelectual para perceber que manter na presidência uma pessoa acusada de liderar uma quadrilha que desfalcou a própria igreja é algo desarrazoado. Vejam bem, imagine uma grande e milionária empresa de capital aberto. Agora, imaginem que o presidente dessa empresa de capital aberto ele seja acusado pelo Ministério Público de estar chefiando um esquema de corrupção para desviar o dinheiro dessa empresa.
O que vocês acham que aconteceria? Vocês acham que o conselho de administração dessa empresa manteria esse homem ainda na presidência ali daquela empresa? Ou você acha que eles elegeriam imediatamente outro no seu lugar? Sim, obviamente, esse presidente dessa empresa ele seria imediatamente afastado. Porque se o conselho não fizer isso, os acionistas não vão mais querer investir o seu capital nessa empresa. E se os acionistas eles pularem desse barco, a empresa vai à falência, mais cedo ou mais tarde. E eu desafio você a citar apenas uma única empresa de capital aberto no mundo que tenha mantido na presidência um presidente acusado de corrupção. Não precisa nem de trânsito em julgado, não precisa de sentença penal condenatória, nada. Nenhum conselho de administração no mundo iria manter esse presidente na presidência. Porque isso é uma questão de confiança, é uma questão moral e é uma questão de preservação da empresa. E quem não conhece a história de Júlio César, que se divorciou da sua esposa Pompeia, mesmo após aquele homem que era o seu possível amante, ele foi inocentado pelo tribunal romano e mesmo assim Júlio César se divorciou dela. E ele disse o seguinte: a minha esposa não deve estar nem sob suspeita. E foi desse fato, inclusive, que surgiu o provérbio que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Entenderam, irmãos? O presidente de uma empresa, ele só não é afastado, no caso de uma suspeita de corrupção, se ele for o dono, o único dono, né? O único que tem o capital naquela empresa. Ele é o dono de tudo. Mas mesmo neste caso, esse dono, né, que é dono de tudo, ele deve ter um valor moral muito inferior ao conceito moral de César. Então, irmãos, é bem estranho ver Carlos Nejar dizer que a igreja não é afetada quando alguns poucos pastores acusados de crimes já foram afastados. Esses poucos são exatamente os líderes. Será que não contaram a ele que Gedeuti e Amadeu continuam na liderança da Maranata? Mas agora vem o pior. Carlos Nejar, que certamente é um homem aplicado à leitura e à reflexão e também à interpretação de textos, parece desconhecer a história do cativeiro de Judá. Ele fez a seguinte citação do profeta Jeremias, ao recordar-me da afirmação serena do profeta Jeremias, capítulo 6, versos 29 e 30, quando o fole do vento do Espírito não está furado e opera tenazmente, a prata ou alegria da salvação não escurece e os maus são arrancados do meio do povo. Essa triagem vem do alto e é sadia. Eu confesso que eu nunca vi uma interpretação tão estranha desse texto de Jeremias. Mas, na verdade, o que nós temos aí foi uma adulteração do texto. Eu tenho todo o respeito pelo ilustre Carlos Nejar e sei que ele deve ter um modo poético de traduzir os textos. Mas eu penso que o texto bíblico não admite esse tipo de leitura poética quando nós queremos extrair dele exatamente aquilo que Deus quis dizer. Eu vou colocar lado a lado o que Carlos Nejar disse que o texto disse e o que o texto realmente diz. Vejam só. Ele disse: quando o fole do vento do Espírito não está furado e opera tenazmente, a prata ou alegria da salvação não escurece, e os maus são arrancados do meio do povo. Mas o texto, na versão NVI, diz o seguinte: o fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. Bom, eu não encontrei nenhuma versão que diga isso que Nejar disse.
E observe que o texto de Jeremias não disse que esse vento é do Espírito, nem que a prata é a alegria da salvação, que não escurece. E também não disse que os maus são arrancados do meio do povo. O texto simplesmente não disse isso. Na verdade, o texto diz exatamente o contrário do que foi dito por Carlos Nejar. O que o texto diz é que o fole, que é um instrumento, aquele instrumento para soprar as brasas, uma sanfona, como uma sanfona, ele está soprando com força, mas mesmo assim não consegue separar o chumbo da prata, porque os ímpios ou os maus não são expurgados, ou seja, eles não são arrancados, separados, mesmo o fogo estando em sua mais alta intensidade. Perceberam? Carlos Nejar mudou o texto bíblico e deu a ele uma interpretação totalmente diferente sobre o que Deus falou por meio do profeta Jeremias. Mas onde Carlos Nejar queria chegar mudando o texto dessa forma? Pelo que eu pude perceber, lendo o restante do texto, ele quis dizer que o Espírito Santo teria agido fortemente e teria promovido a separação do justo do injusto, do bom e do mal. Talvez para dizer que o Espírito de Deus já teria removido a sujeira da Igreja Maranata, separando a prata, que seria a salvação presente na Maranata, Então, separando essa prata do chumbo. E o chumbo seriam, então, os homens corruptos. Vejam se não é isso mesmo que ele quis dizer. Olhem só, entendo claramente que nada ficou encoberto e as medidas adequadas foram tomadas com mão forte, o que basta. E nesse transe, mais estimo a figura que o Senhor levantou do pastor Gedeuti Vitalino Gueiros, seu presidente. Já escrevi uma crônica neste jornal a respeito de sua fidalguia, integridade e nobreza. Sou testemunha. Com todas as vênias possíveis e imagináveis, eu tenho de discordar absolutamente do ilustre Carlos Nejar. Primeiramente porque o texto disse o contrário do que ele disse. O texto disse que esse vento forte do fole, mesmo elevando o calor das brasas, não foi capaz de expurgar o chumbo. Ou seja, apesar do fogo, a prata não pôde ser purificada, porque o chumbo não se apartou, não se desapegou dela. Vejam que foi exatamente por isso que o verso 30 diz que essa prata foi chamada de refúgio ou rejeitada, porque o chumbo não se desapegou dela. Ou seja, essa prata cujo o chumbo não se separou dela, só serve então para ser lançada fora. E é isso exatamente o que aconteceu na Maranata. Mas não do modo como Nejar interpretou. O que aconteceu na Maranata foi exatamente o que diz o texto na sua interpretação correta. Vejam bem. O vento soprou forte e incandesceu a brasa, ou seja, veio um juízo por causa da corrupção e as coisas ficaram quentes ao extremo, temperatura máxima. Mas mesmo assim, a Maranata manteve grudada nela aqueles que deveriam ser apartados, como o chumbo que se aparta da prata quando o fogo encandece a brasa. Querem ver se não é isso mesmo o que o texto de Jeremias diz? Vejam só, vamos ao texto. O capítulo 6 de Jeremias relata os pronunciamentos a respeito do desastre que estava por vir sobre Judá. Os versos 1 ao 8 descrevem Jerusalém sob ataque. Os versos 9 ao 12 mostram os horrores da guerra. Os versos 13 a 21 mostram as razões para o sofrimento e o julgamento de Judá. Nos versos 22 a 26,
Jeremias descreve novamente a ameaça de uma invasão hostil e, finalmente, nos versos 27 a 30, encontramos uma reflexão sobre o papel do profeta Jeremias como um instrumento de Deus para anunciar juízos. E qual era a desgraça que estava por vir? A invasão da Babilônia, que sem piedade iria esmagar os habitantes de Judá, independentemente se eram homens, se eram mulheres, se eram velhos, se eram jovens ou mesmo crianças. E qual era o motivo desse juízo que estava por vir? A corrupção moral dos líderes do povo, que havia levado todo o povo a se associar com a corrupção. E Deus avisou diversas vezes, mas eles resistiram em ouvir e em atender aquilo que Deus estava dizendo. Estava dizendo ao povo, tanto por meio da lei como por meio dos profetas. Qual era a acusação contra Jerusalém? Não era idolatria, no sentido de adoração a deuses estranhos. Eles continuavam realizando sacrifícios e também fazendo normalmente os seus rituais, fielmente a Deus. Então, estava funcionando. A idolatria não seria o caso. O problema denunciado por Jeremias era a corrupção moral, a cobiça e o lucro. Todo o povo estava corrompido, mas os poderosos eram os principais culpados porque conseguiam seus ganhos com base na injustiça. Jeremias diz que, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Igualmente, todos praticam o engano. Os sacerdotes eram mentirosos e não tinham vergonha disso. Jeremias diz que eles prometiam paz quando a desgraça já estava próxima. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E é exatamente essa a causa da destruição que Jeremias disse que estava a caminho. Era o fole soprando com força, esquentando a chapa, mas o povo não dava ouvidos ao profeta, porque o povo estava dominado pelos sacerdotes mentirosos que enganavam o povo dizendo que estava tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, nós estamos indo muito bem. Que o inimigo, então, ele era Jeremias. Agora vejam bem, depois de compreender esse texto, é possível aceitar a interpretação dada por Carlos Nejar? O fato é que os últimos versículos do capítulo 6 de Jeremias, eles mostram exatamente que Jeremias era, sim, o instrumento de Deus designado para pôr essa prata à prova. Jeremias, ele é o examinador de metais, provador da nação de Judá, para expor a conduta dos sacerdotes corruptos, dos profetas mentirosos e também do povo que preferia ficar grudado, aos corruptos, porque tinham lá os seus interesses pessoais ou porque estavam acomodados. Mas, depois do anúncio de Jeremias, ninguém mais estava enganado. Quem permanecia associado aos corruptos sofreria a mesma condenação que estava por vir. Essa era a palavra de Deus. Esse foi o quadro pintado por Jeremias. E foi exatamente assim que ele concluiu que, por mais que o fole soprasse, por mais que a brasa estivesse incandescente, por mais que a chapa estivesse esquentando, o chumbo não se desgrudava da prata. A intenção de Deus era que esse fogo promovesse a separação do chumbo da prata. Então a prata seria purificada, mas o chumbo continuava, apesar de tudo, do fogo continuava grudado na prata. Então a conclusão de Jeremias é a seguinte: essa
é uma prata rejeitada, porque não pode ser purificada. Entenderam, irmãos? No caso da Igreja Maranata, nós podemos dizer também que Jeremias avisou que o fogo ardeu, que a brasa ficou incandescente, mas, ainda assim, o chumbo não se desgrudou da prata e, por isso, ela não pôde ser purificada. E, assim como o povo de Judá tapou os ouvidos às diversas advertências de Deus, inclusive pelo profeta Jeremias, da mesma forma, os membros da Maranata parecem não querer dar ouvidos aos inúmeros sinais de Deus. Primeiro veio a Polícia Federal, depois veio o Ministério Público, depois veio a prisão dos líderes da igreja, depois iniciou-se o processo, o juiz recebeu então a denúncia do Ministério Público, veio também uma enxurrada de avisos por meios de pessoas nas redes sociais e reportagens também, depois veio inclusive o desligamento do pastor Anchieta Carvalho, e mesmo assim parece que tudo isso não tem sido suficiente para que as pessoas acordem para a realidade. Carlos Nejar, a meu ver, foi muito feliz ao apresentar aos membros da Maranata o texto de Jeremias. Embora ele tenha distorcido o texto, ele deu oportunidade a que todos conheçam este importante relato de Deus por meio de Jeremias, que serve inclusive para a Igreja Maranata, para aqueles que querem realmente uma purificação e sabem que não podem continuar apegados ao chumbo. Eles precisam então entender que este fogo foi para que se promovesse o desligamento, a purificação da prata, mas não dá para continuar colada com o chumbo, tá certo? Se eu tivesse apresentado este texto de Jeremias, provavelmente as pessoas, ninguém iria ler, nem ver, nem assistir, porque os membros da Maranata aprendem a não dar ouvidos a quem não é da Igreja Cristã Maranata. Mas como quem apresentou o texto de Jeremias foi um pastor da Igreja Maranata, então, certamente, todos tiveram livre acesso a esta profecia que, como eu falei, bem se aplica a esta situação que nós observamos na Igreja Cristã Maranata. Então, quem não se desgrudar vai virar refúgio junto com essa prata. Muito bem, agora para encerrar vamos ver como Carlos Nejar terminou o seu texto. Ele fez elogios a Gideuti e reconhece que, ao abandonar a Igreja Maranata, ele recebeu um tratamento diferenciado de um amigo, que, segundo ele, tem uma visão mais larga do cristianismo e carrega o cajado da prudência e da sabedoria. Vejam só. Nas palavras de Carlos Nejar, ao sair, não sofria agravos, nem permitiu, ele está se referindo a Gideuti, nem permitiu que o fizessem, respeitando minha decisão e permanecendo amigo, simplesmente por ter visão mais larga do cristianismo, como no momento histórico em que transitamos, ao carregar o difícil cajado da prudência e da sabedoria. Admiro, portanto, sua obstinação, levado pela fé, em levar adiante o Evangelho, dedicando a isso a existência e os bens, há mais de 40 anos, por achar a graça no deserto. Então é isso, está explicado. Foi a amizade com Gideuti que fez com que Carlos Nejar não recebesse o mesmo tratamento de todos que um dia deixaram a Igreja Cristã Maranata. Foi então a amizade com Gideuti que fez com que a circular do presbitério valesse para todos os menos para Carlos Nejar. E agora? Agora nós podemos então entender que essa amizade, ela traz de volta o favor desta carta, escrita agora por Nejar, em favor de Gideuti, porque ele queria então ajudar Gideuti, a permanecer no poder, como se nada tivesse acontecido. Esta carta, então, ela serve como um elemento que acaba produzindo o quê? Produzindo uma liga entre a prata e o chumbo, de modo que muitos, então, acabam não conseguindo se desligar. E as palavras finais de Carlos Nejar neste texto são as seguintes: e agora, quando é agredida essa igreja que se estendeu pelo mundo, não por seus defeitos, mas pelas virtudes,
sou o primeiro a querer retornar, caso me aceitem. E renovando as máximas vênias ao ilustre Carlos Nejar, nós não podemos concordar que o fato da Maranata ter se espalhado pelo mundo seja a prova de que está tudo certo, de que isso ocorreu por suas virtudes. Afinal, a Igreja Católica se espalhou pelo mundo, o Espiritismo se espalhou pelo mundo, a Igreja Universal do Reino de Deus se espalhou pelo mundo, as Testemunhas de Jeová se espalharam pelo mundo, entre tantos outros grupos que se espalharam pelo mundo, e nós nem por isso podemos, então, atestar que esta expansão ela se deu por conta de virtudes ou por conta de estarem agradando e tendo a concordância de Deus. Pois é, nobre Carlos Nejar, com meu mais sincero respeito e admiração por seu trabalho literário, eu desejo a você, irmão Carlos Nejar, que você se desgrude do chumbo. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.